O mais temido predador dos mares é, sem dúvida, um gênio na arte de caçar. Tubarões têm aterrorizado a humanidade há séculos, e no mundo moderno eles têm colecionado histórias de uma série de ataques a humanos com dezenas de vítimas fatais. Hoje no Ordinário Selvagem você irá conhecer os tubarões mais poderosos que foram verdadeiros serial killers. Então clica logo no botão do like e vamos nessa! 12 dias de terror e pânico. Foi esse o tempo em que o caos se estabeleceu na costa de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ataques de tubarões foram o motivo de fazer com que dias de férias em um escaldante verão se tornasse um verdadeiro pesadelo. Esse é o Ordinário e hoje iremos conhecer a história real dos tubarões de Nova Jersey. E se você gosta de histórias assim, já clica no like para apoiar esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você conhece esse relato. Clique no like. Vamos nessa! 1916, Nova Jersey, Estados Unidos. Uma onda de calor tomou conta do estado e os resorts de Nova Jersey se prepararam para receber o maior número possível de turistas. Mas os dias que estavam por vir seriam um verdadeiro massacre. A costa de Nova Jersey não é conhecida por abrigar tubarões, por isso ela recebe muitos turistas no verão, principalmente famílias que procuram águas seguras para passar as férias escolares. De 1884 a 2021, houveram apenas 50 ataques de tubarão, sendo que 25 deles foi de mergulhadores que estavam à procura desses animais, ou seja, um número relativamente baixo. As águas desse local são a rota de alguns tubarões, como tubarão branco, tubarão martelo, tubarão touro, entre outros. Dificilmente eles se aproximam das praias, mas essa realidade estava prestes a mudar. O primeiro ataque foi no dia 1º de julho de 1916, na cidade turística de Beach Haven, na região de Long Beach Island. A vítima, um jovem de 28 anos, Charles Epstein Vassan, que estava de férias com a família. Após o jantar, Charles decidiu dar um breve mergulho no mar para se refrescar. Ele mal entrou na água e já começou a gritar. Durante aquele dia, Charles tinha brincado com o cachorro da pousada na praia. Quando começou a gritar e se agitar na água, os salva-vidas acharam que ele estava apenas chamando o cachorro para novas brincadeiras. Mas depois de alguns segundos, eles perceberam uma mancha escura na água. Era o sangue de Charles que estava tendo suas pernas devoradas por tubarões. Os salva-vidas Alexander Ott, junto com um hóspede da pousada, Sheridan Taylor, socorreram Charles. Eles contaram que havia um tubarão e que o animal tentou mordê-los e eles precisaram dar socos para resgatar Charles. A coxa esquerda de Charles foi arrancada e parte da sua canela direita também. Eles colocaram Charles em uma mesa de recepção da pousada até que um veículo levasse para o hospital. Porém, Charles faleceu ali mesmo, sangrando até a morte. Apenas alguns minutos depois, iniciava ali 12 dias de terror. Pelos ferimentos e os tipos de mordida, acredita-se que o responsável por aquele ataque não seria um, mas sim 2 tubarões e de espécies diferentes. Mas estamos falando de 1916 e as espécies responsáveis não foram identificadas. As praias permaneceram abertas, hotéis e pousadas lotados. O frenesi da notícia se espalhou logo da manhã seguinte, mas o calor insuportável fez com que nenhum banhista se importasse muito. Eles acreditavam que se tratava de um ataque isolado. Algumas embarcações relataram o avistamento de grandes tubarões, mas foram ignorados, afinal, se os turistas fossem embora, a economia de toda a costa seria afetada. No dia 6 de julho, o segundo ataque aconteceu. Na cidade ao lado, de nome Spring Lake, mais uma jovem vítima era feita, e por coincidência ou não, ele também se chamava Charles Bruder. Um capitão de apenas 27 anos que teve suas 2 pernas devoradas enquanto nadava.
Brewster havia saído de canoa e estava a apenas 120 metros da costa. Ele teve uma mordida no abdômen e parte das suas pernas comida. Uma mulher ouviu os gritos e avistou a água escura e a canoa virada. Ela notificou os salva-vidas que, quando chegaram ao local, já encontraram Brewster sem vida. De acordo com jornais da época, quando salva-vidas chegaram à praia com o corpo mutilado de Brewster, mulheres desmaiaram e homens passaram mal com o horror da cena, tamanha foi a brutalidade do ataque. Não havia mais como as autoridades suprimirem o novo ataque e o pânico se instalou. Muitos turistas foram embora, mas alguns insistiram em ficar para sua própria infelicidade. Outros banhistas foram atacados nos dias seguintes, mas eram ferimentos não tão graves, e quase 6 dias se passaram sem que ninguém perdesse a vida. Os outros 2 ataques mortais ocorreram na cidade de Matawan Creek no dia 12 de julho, o que tornava tudo muito confuso, pois nunca tinha se avistado nenhum tubarão naquela região que era muito utilizada para pesca. Dias antes, o capitão de um pesqueiro, Thomas Cottrell, anunciou que havia visto um tubarão de 2,5 metros no rio que deságua para o mar da cidade de Matawan Creek. Ele foi imediatamente demitido e dado como louco. Alegaram que ele queria espantar os poucos turistas que restavam na região, inventando histórias. Porém, o que Thomas Cottrell tinha visto não era imaginação, e sim realidade. No dia 12 de julho daquele ano, um grupo de crianças estava brincando no riacho quando o cachorro de um deles saiu da água e começou a latir. Eles perceberam que um tubarão estava muito próximo. Entre elas estava Lester Stewart, de 11 anos, que foi puxado para o fundo do riacho. Os outros meninos correram para a cidade em busca de ajuda. O empresário local Stanley Fisher, de 24 anos, se juntou ao grupo de buscas. Eles acharam o corpo do menino, mais abaixo, boiando no rio. Quando Stanley Fisher se voluntariou para resgatar o corpo, ao entrar na água ele também foi atacado na coxa direita e arrastado por alguns metros. Quando encontraram Stanley, já era tarde demais e ele estava sem vida. Apenas 30 minutos depois de fazer a sua 4ª vítima fatal, Joseph Dunn, um garoto de 14 anos, foi atacado no riacho. Seus irmãos travaram uma verdadeira batalha com o tubarão e conseguiram salvar Joseph. Eles o levaram rapidamente ao hospital e Joseph sobreviveu. No dia 13 de julho, a mídia e o governo local noticiaram que os ataques do riacho não teriam sido de um tubarão, mas sim do próprio cachorro de um dos meninos que estava louco de raiva. Graças às testemunhas do segundo ataque do rio, que ceifou a vida do empresário Stanley Fish, a imprensa precisou emitir uma nota se retratando e afirmando que realmente o autor do ataque era um tubarão. No mesmo dia, o governo local ofereceu dinheiro como recompensa para quem abatesse o tubarão, e muitas pessoas foram ao riacho, no local dos ataques, para procurar a fera. No dia 14, um pescador de nome Michael Schlaser teve seu barco atacado por um tubarão enfurecido. Era um tubarão branco de 2,30 metros. Ele quebrou o remo e o usou como lança, executando o tubarão. Michael levou o animal abatido para um amigo taxidermista e, ao abrir o estômago do animal, encontraram restos suspeitos, que depois de exames laboratoriais, segundo o governo da época, aquele era o tubarão responsável por transformar o verão de 1916 em um pesadelo, pois em seu estômago havia restos humanos. Com esses acontecimentos, ninguém mais se atrevia a entrar no mar ou no rio por um bom tempo, e uma caça desenfreada a tubarões no estado de Nova Jersey e Nova York começou, levando centenas de animais a pagarem por algo que eles não tinham feito. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história e, por favor, clique no like para apoiar esse vídeo. Os tubarões do USS Indianapolis. Região das Filipinas, julho de 1945. O mar paradisíaco daquela região estava prestes a presenciar um ataque mortal de um grupo de tubarões que aparentavam estar desesperados por carne e acabaram desfrutando de um grande banquete de uma forma inesperada. O navio de guerra USS Indianapolis estava próximo ao Golfo de Leyte,
na região das Filipinas, em uma missão secreta. Ele transportava armamentos para a invasão do Japão e urânio enriquecido para a elaboração de bombas, além de 1.100 marinheiros. Mas no caminho foi atingido por um submarino japonês, o I-58. Em 12 minutos, o USS Indianapolis já estava quase todo submerso. O acidente foi o suficiente para tirar a vida de 296 marinheiros, que sucumbiram com o impacto ou após ingerir água salgada do mar que tinha se misturado com óleo, que havia vazado do motor do navio no momento do naufrágio. Mas o que ninguém havia previsto é que pouco mais de 800 sobreviventes estavam prestes a viver um pesadelo ainda pior. Era noite, e o navio contava com poucos botes salva-vidas. Sendo assim, os marinheiros que não conseguiram subir nos botes precisaram recorrer aos coletes salva-vidas ou a se equilibrar em cima de pedaços do navio que boiavam. O que eles não contavam é que debaixo da água, dezenas de tubarões estavam em seu horário de caça e viram uma oportunidade irrecusável. Sobreviventes dessa noite terrível contaram que os primeiros ataques foram nos corpos dos marinheiros que perderam a vida no momento do ataque do submarino japonês. Isso durou até o amanhecer. Quando os corpos praticamente acabaram, os tubarões perceberam que haviam mais presas por ali e começaram a atacar os botes e também aos marinheiros que se equilibravam em cima de partes do navio. Existe uma hipótese de que o cheiro de sangue na água tenha atraído ainda mais tubarões e que os tubarões que atacaram ao amanhecer e nas horas seguintes talvez não sejam os mesmos que atacaram durante a madrugada. Sobreviventes relataram que pareciam estar no inferno, pois eles não podiam fazer nada, apenas rezar por suas vidas enquanto seus companheiros eram devorados. Os ataques duraram 4 dias. Sem água, sem comida e sendo vigiados noite e dia por tubarões famintos, muitos marinheiros sofreram de delírios e se atiravam na água, e quando isso acontecia, eles eram rapidamente devorados pelos tubarões. Depois de 4 dias, um avião americano, pilotado pelo tenente Adrian Marks, sobrevoou a área e viu a cena de terror que estava instalada em alto mar. O resgate começou, mas os sobreviventes foram poucos, cerca de apenas 300. 462 pontos e um verdadeiro pesadelo embaixo da água. Essa é a história de Rodney Fox, que por um milagre não perdeu sua vida em um dos ataques mais violentos de tubarão da história. O Sr. Fox deu uma entrevista detalhada para o site Mail Online e, com base nela e em inúmeras outras matérias sobre esse acontecimento, você saberá o terror de ser esmagado pela poderosa mandíbula de um grande tubarão branco. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje iremos conhecer a história de Rodney Fox e como ele conseguiu sobreviver a um ataque de tubarão branco. Já deixe seu like, se ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever. Aproveite e nos siga nas redes sociais, lá nós mostramos um pouco dos bastidores dos nossos canais aqui no YouTube. Deixe seu like e vamos nessa. 8 de dezembro de 1963, praia de Aldinga, região de Adelaide, sul da Austrália. A praia de Aldinga era conhecida por sua famosa competição de pesca com arpão, onde peixes de até 15 quilos eram abatidos e os melhores davam uma boa premiação ao pescador. Esses eventos movimentavam a região, atraindo turistas e divulgando a pesca local. Rodney Fox participava de várias competições assim. Além de ser uma espécie de esporte para ele, era também uma atividade bem vista por algumas pessoas na época. Em 1963, Rodney tinha 24 anos, era casado há pouco tempo com Kay e tinha acabado de ser pai do seu primeiro filho. Tudo parecia estar indo muito bem na vida de Rodney, mas um trágico evento o colocaria nos holofotes mundiais e mudaria sua vida para sempre. Era 8 de dezembro daquele ano e pela manhã Rodney se despediu de Kay, que não pôde acompanhar seu marido, pois seu filho primogênito tinha apenas alguns meses. Rodney se encaminhou para a praia de Aldinga e lá se preparou para competir. Quando o evento se iniciou, ele mergulhou com uma máscara de mergulho, um arpão pequeno e uma corda na região do seu peitoral presa com uma espécie de clipes a um balão cheio de ar que servia como uma marca para sua sinalização.
Ele vestiu uma roupa de mergulho que foi fundamental para sua sobrevivência. Nesse tipo de competição não se usava balão de oxigênio, você precisava ter uma apneia treinada e ir até a superfície para respirar quando necessário. Rodney conta que tinha avistado um peixe comprido de aproximadamente uns 9 quilos e que para o começo da competição era um alvo muito vantajoso para ele. Ao se aproximar do peixe, Rodney percebeu que o mar estava quieto demais. Aquele peixe parecia estar ali imóvel, quase que perdido, mas ao mesmo tempo com medo de ser notado. Foi aí que ele sentiu um forte impacto. De repente, Rodney foi atingido na lateral do seu corpo e algo enorme prendeu seus braços de forma que ele não conseguia se mover, o arrastando embaixo da água para a infinitude do mar. Ao primeiro momento, o homem não pensou que fosse um tubarão, pois devido à posição em que foi pego, somado à força da água, enquanto ele era arrastado, a movimentação com a cabeça era impossível, possibilitando de ver o predador. Ele não sentia nenhuma dor e pensou ser uma forte corrente marinha. Com o golpe inesperado, a máscara de mergulho e o arpão se perderam no mar. O que Rodney sentia era apenas uma pressão enorme que o impedia de se mexer. Ele não sabia, mas estava com a metade superior do seu corpo na boca de um grande e faminto tubarão branco. A pressão que impedia Rodney de se mover fez um breve, pequeno alívio e por uma fração de segundos ele parou de ser arrastado dentro do mar. Então o homem conseguiu ver um de seus braços para fora da boca do tubarão, podendo sentir pelo tato que se tratava de um animal. Ao mover a sua cabeça para o lado, ele pôde ver que se tratava de um grande tubarão branco. Foi aí que ele pensou: esse é meu fim. É impossível escapar somente com o braço livre. A mandíbula do tubarão se fechou novamente e dessa vez Rodney experimentou uma dor indescritível. Ele conta que sentiu seus ossos sendo lascados e a imagem de sua jovem esposa com seu filho ainda bebê veio à sua mente na hora. Nesse momento, o homem teve forças para lutar. Rodney movimentou com toda a sua força o braço que estava dentro da boca do tubarão, o que fez o animal aliviar mais uma vez a pressão. Agora, com os dois braços para fora, Rodney procurava os olhos do tubarão na intenção de golpeá-los, para que ele pudesse ter uma chance de viver. Ele acertou um soco no olho da fera, que o soltou imediatamente. Rodney usou toda a sua força para nadar até a superfície e conseguiu encher seus pulmões de ar mais uma vez. Quando ele olhou ao redor, o mar estava vermelho com seu sangue e ele logo pensou: o tubarão vai voltar e vai me pegar. Ao pensar isso, ele viu uma barbatana ao seu lado e mais uma vez Rodney foi arrastado para baixo. Ele já tinha perdido muito sangue e estava completamente sem força. Nessa segunda vez submerso pela fera, Rodney conta que sentiu que seus pulmões iriam explodir e pensou: eu lutei tanto para perder minha vida afogado. Foi aí que ele se lembrou que ainda estava preso ao balão de localização, que claro, com a força do animal estava ali embaixo da água junto com ele. Mas ele não conseguiu levar os seus braços até o clipes que prendia seu corpo ao balão, pois eles estavam presos dentro da boca da fera. Por um milagre, Rodney conseguiu chutar a parte de baixo do animal, e quando ele abriu a boca, o homem nadou e a corda que ligava o corpo de Rodney ao balão de localização foi rompida pelo dente do próprio tubarão, chamando a atenção do animal e fazendo com que o tubarão mordesse e engolisse o balão de uma vez só. Foi exatamente o tempo que o Rodney precisou para conseguir colocar a cabeça para fora da água, e ali já estava um barco procurando por ele no mar envolto de sangue. Ele conta que ao ser tirado da água, só conseguiu dizer "tubarão" e ouviu um dos homens do barco respondendo "acabou, aguenta firme". Rodney foi submetido a uma longa cirurgia. Ele teve seus braços e um dos pulmões rasgados, 7 costelas quebradas, parte do estômago perfurado, ossos dos braços e das mãos quebrados com fraturas expostas e os seus órgãos internos só não saíram para fora, pois a roupa de mergulho manteve tudo no lugar. Se não fosse por ela, ele não teria sobrevivido. Ao acordar da cirurgia, sua esposa Kay estava ao lado dele e o contou que ele tinha levado 462 pontos, além de possuir marcas permanentes de dentes de tubarão em seus ossos. Rodney Fox estava de volta ao mar 5 meses depois do ataque. Para superar seu trauma e ao invés de odiar o grande tubarão branco,
Ele aprendeu tudo o que podia sobre ele e é considerado um dos maiores especialistas do mundo do rei dos oceanos. Além disso, foi Rodney que desenvolveu uma das primeiras gaiolas de mergulho para observação de tubarões, e durante 40 anos ele foi o guia para equipes de filmagens de pesquisas sobre o tubarão branco em mares australianos. Ativista da preservação animal, Rodney fala que se você está no território de um tubarão, não pode levar para o lado pessoal se for atacado. O caso de Rodney ganhou as manchetes mundiais e até hoje é veiculado pela mídia quando o assunto é o grande tubarão branco. Um exemplar desse animal adulto mede até 4,90 metros e pode pesar em seu ápice 1.100 quilos. Sua poderosa mordida conta com cerca de 3.000 dentes pontudos e serrilhados, com alguns deles medindo até 7,5 centímetros, e a abertura mandibular desse animal chega a impressionantes 1,20 metro. Então, sobreviver a um abrir e fechar da boca dele no seu corpo é, no mínimo, muita sorte. Me conta aqui nos comentários se você conhecia essa história. 12 metros de comprimento, ataques teoricamente documentados e 27 vítimas humanas ao longo dos últimos 45 anos. Fotos, vídeos e até mesmo um documentário em um famoso veículo de comunicação. Ele se esconde em águas profundas ou apenas permanece imóvel para não ser notado? O que você faria se um enorme tubarão branco acabasse com um passeio turístico e transformasse a sua viagem dos sonhos em um verdadeiro filme de terror? Esse é o Ordinário e hoje você vai conhecer a história do lendário tubarão submarino. E se você gosta de temas assim, já clica logo no botão do like. Um tubarão branco de aproximadamente 12 metros de comprimento, 2 toneladas e que usa a sua inteligência para permanecer vivo ao longo dos anos. Um comportamento muito peculiar e que desafia até mesmo as estratégias humanas. Segundo testemunhas, por esse animal ser tão grande, a sua inteligência precisou evoluir para garantir com que ele sobrevivesse, pois se tratando de um tubarão branco de 12 metros, ele seria facilmente percebido ao se aproximar das suas presas. Para não ser notado por suas vítimas, esse tubarão gigante teria desenvolvido uma técnica nunca vista entre os tubarões, o de ficar imóvel, parado na vertical e esperar com que a presa se aproxime, para que ele então possa atacar. Os tubarões brancos normais nadam em círculo em volta da sua presa, analisando o melhor ângulo para atacar, mas um tubarão branco tão grande como esse chama muita atenção e as presas fugiam quando ele se aproximava. Ficando imóvel e aguardando pela comida, o tubarão submarino, além de se nutrir, conseguiu uma outra façanha, o de não ser notado por sonares de veículos aquáticos, pois quando fica na vertical e parado, ele não emite frequência para um sonar detectá-lo. Incrível, não é mesmo? Nos últimos 45 anos, muitas pessoas descreveram e até documentaram supostamente as aparições e ataques de um tubarão gigante apelidado de tubarão submarino. A maioria dessas histórias aconteceram na África do Sul. Fotos e vídeos feitos por sondas e até mesmo uma famosa fotografia que identificava tal criatura por uma cicatriz em seu rosto. Ao longo dos últimos 45 anos, estima-se que ele tenha feito 27 vítimas humanas. Junho de 1970, Cidade do Cabo, África do Sul. Um pescador estava em um dia normal de trabalho, porém algo mudaria para sempre a sua vida. Mark Hilson era um capitão já aposentado que encontrou na pesca esportiva um modo de continuar colocando suas habilidades em prática. Segundo ele, entre 28 a 30 quilômetros do porto, enquanto pescava, percebeu um animal tão grande que pensou ser uma baleia. Mas ao ficar olhando, admirando a cena, ele se assustou porque viu que se tratava de um tubarão que começou a perseguir a embarcação em que Mark estava e a dar cabeçadas no barco. Com medo, um dos homens mais novos que estavam acompanhando Mark em um dia de pesca pegou uma lança e conseguiu acertar na região do olho do tubarão, o que lhe proporcionou uma importante cicatriz,
tão importante que foi teoricamente registrada em fotos anos depois. A água se encheu de sangue, mostrando que a lança realmente teria ferido o animal e com o susto do ataque, o tubarão recuou. Poucos anos depois, em 1986, na mesma região, o tubarão teria aparecido em um radar militar de alta captação. E como o registro era muito grande, os militares pensaram ser um submarino. Aí a fera ganhou o apelido de tubarão submarino. Ao se aproximarem e perceberem que se tratava de um tubarão e não um submarino que poderia estar invadindo seu espaço, outra foto do animal surgiu, que pelo tamanho da barbatana se viu que realmente ele era monstruosamente grande. 2014, Baía de Hout, Cidade do Cabo, África do Sul. Caso barco Joyride. Durante uma viagem turística, o tubarão submarino iria colocar o seu nome para sempre na história. Durante um passeio para avistamento de baleias na Ilha das Focas, algo inesperado aconteceu. O barco de nome Joyride, usado para esse tipo de entretenimento, carregava 22 passageiros em um dia feliz de passeio. Porém, momentos depois, um grande horror tomaria conta daquela viagem. O dia estava frio e havia um pouco de neblina. O capitão tentou se aproximar um pouco mais da ilha para melhorar a visibilidade dos turistas, e o barco acabou passando por cima de uma afiada rocha que rompeu o compartimento inferior do barco. Vendo o perigo do acidente, o capitão decidiu voltar o mais rápido possível para a baía, pois o motor estava funcionando. O barco conseguiu se movimentar na direção de volta por mais ou menos 350 metros, porém, quando estavam em alto mar, a água começou a entrar rapidamente dentro do barco, o afundando mais rápido ainda. Os passageiros precisaram pular do barco, que estava muito gelado para a época do ano. O capitão ativou a sinalização, que foi vista imediatamente pelo barco de nome Petrel, que também era usado para passeio de avistamentos de baleias e estava bem próximo do local. O capitão Eugene, do barco Petrel, mudou a rota para averiguar o que acabava de acontecer. Foi quando Eugene percebeu que ele estava indo em direção ao canal Shark Alley, conhecido por ter muitos tubarões brancos, e percebeu que o resgate poderia ser mais complexo do que ele imaginou. Quando Eugene chegou ao local, parou o barco para analisar a situação e escutou um grito. Era uma mulher que dizia haver tubarões na água, pois tinha sido mordida. O que parecia terrível acabou de se tornar ainda pior. Com sangue na água, Eugene foi verificar o radar do barco e percebeu que muitos tubarões brancos estavam se aproximando, mas de repente todos eles se afastaram e o sonar do barco ficou sem presença nenhuma de animal marinho. Eugene não sabia, mas um predador muito maior e mais perigoso estava se aproximando. Por isso, os tubarões brancos de quase 3 metros fugiram. Os sobreviventes relataram que a primeira vítima do submarino foi uma mulher, que estava se segurando em uma boia enorme, dessas que servem para indicar o caminho e profundidade para os barcos. Testemunhas contam que a moça foi puxada para baixo repentinamente, com tanta força que a boia foi junto e depois retornou à superfície sem a presença da mulher. Especialistas explicaram que a força de um tubarão branco comum não era capaz de fazer aquilo. O animal teria de ser bem maior para tal feito. Uma outra vítima foi feita, porém, a maioria das pessoas que estavam no mar foram resgatadas. Percebeu-se que faltavam 3 pessoas que ninguém tinha visto serem puxadas para baixo pelo tubarão submarino. Ao verificar novamente o sonar do barco, observou-se que haviam 3 pessoas vivas presas na cabine do barco naufragado, que provavelmente não teria se enchido totalmente de água, formando aqueles bolsões de ar. O enorme tubarão estava rondando o barco naufragado. As autoridades foram chamadas por rádio para fazer um resgate de forma segura. Sammy Lawson coordenou o resgate naquela data, e ele sabia que para conseguir chegar até as pessoas presas no barco, o mergulhador teria que entrar na água com um tubo de oxigênio extra, já que o barco se encontrava em uma profundidade considerável. Como líder da equipe, Sammy sabia da sua responsabilidade de resgatar aquelas pessoas. Para isso, ele bolou um plano. Ele entraria na água através de uma grade de mergulho o mais próximo possível do barco.
nadaria até a cabine e resgataria as pessoas, as conduzindo de volta até a grade de mergulho. Um plano simples, se um tubarão de 12 metros não estivesse na água. Já era noite e Sam se lembrou que se houvesse algo que refletisse a luz de forma forte, ele poderia cegar o inimigo por uns segundos e conseguiria nadar até as pessoas e depois de volta para a grade de mergulho. Ele então levou amarrados em seu corpo leites em sacos plásticos e uma potente lanterna. E na ida, ele avistou o tubarão submarino, mas não foi atacado. O tubarão permaneceu imóvel, porém na volta, com as 3 pessoas resgatadas, o tubarão foi com tudo pra cima. Então Sam rasgou o saco de leite e jogou a lanterna na mancha branca que era formada na água, o que deu a eles o tempo suficiente para chegar na grade e serem puxados para cima. A história do tubarão submarino ganhou repercussão mundial quando a Discovery Channel fez um documentário dedicado somente a essa fera, que também foi exibido no Animal Planet. E é com base nesse documentário que contamos essa história aqui. Porém, a veracidade dos fatos começou a ser questionada quando espectadores e internautas apontaram que no início do documentário aparecia um texto falando que a existência do tubarão submarino era controversa e que o documentário foi dramatizado. Algumas pessoas entusiastas sobre o assunto afirmaram que personagens apresentados no documentário, que se diziam cientistas, eram na verdade atores contratados para dar vida à história contadas na região do Cabo, na África do Sul. A Discovery nunca se pronunciou sobre o assunto, o que torna tudo isso um mistério ainda maior. É possível encontrar o documentário original completo aqui no YouTube. Conta aqui nos comentários se você acredita ou não nessa história do tubarão submarino. Deixe seu like e considere se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir, fui!